Oi, gente! O Precisamos Conversar de hoje tá que tá, viu? Vamos falar do novo documentário sobre Suzane Richthofen, em que ela ganhou cachê alto, viu? Sobre as novelinhas de frutas nada ingênuas, sobre a intimidade de mulheres vazada nas redes e sobre o poder da fofoca. Até já! Olá a todos! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas manas de bancada. Yes. Sara Zara, nossa filósofa das redes, antenada, que adora fazer um react de Eduardo Moreira. Mais pouca roupa da Não, o de sunguinha foi o mais famoso, hein? Nossa, Juliana milhões Baroni? de views. E a Sucena, que é a cantora e historiadora da USP. Bora. Eu não canso de falar. Que honra pros seus pais, né? Vambora. Historiadora da USP, Honra tá aqui meu com amor. vocês, imagina. Honra é você existir. Eu te amo, minha linda. Eu puxo o saco dela porque eu sou muito fã. Nossa outra colega de bancada, a escritora Márcia Tiburi, está em Angola. Nossa guerreira tá longe. Nossa guerreira tá longe, tá longe. a trabalho, Graças a tá? Deus. E teve que faltar hoje aqui, mas não tem problema não. Já já ela tá de volta cheia de novidades pra contar pra gente. Então, vamos que vamos, né? Felizmente ela não tá aqui, né? Felizmente ela por não um bom tá aqui. motivo, por um Exatamente. ótimo motivo. Exatamente. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Bom, antes de começar o programa, eu quero agradecer às mais de 225 mil pessoas que assistiram o documentário Vai Pra China, Eduardo, no último domingo. Inclusive, boa. minhas amigas de bancada estiveram na pré-estreia. Eu quero agradecer a vocês, tá? Muito bom te Recebi assistir lá. muitas mensagens carinhosas. Eu agradeço a Tava cada radiante. uma delas. Eu tava feliz. É Radiante. muito bom você ver entregar um trabalho assim de Bem tanto feito. tempo, bem feito. Eu sou chata, viu, gente? Eu sou minuciosa. A gente foi gravar um documentário sobre tecnologia e ele serviu como uma ponte para algo muito maior. Então eu vou fazer uma convocação para vocês. No dia 28 de abril, a gente vai fazer o anúncio mais importante da história do ICL nessa questão da soberania digital. Então, para você não perder, se inscreva em iclconversar.com.br e essa história só termina no dia 28 e eu te espero lá, tá bom? Bom, vamos nessa? Vambora. Vamos começar? Bora. Precisamos conversar sobre o documentário da Suzane Richthofen na Netflix. Ainda não estreou, mas já tá dando o que falar. Sabe por quê? Além da Suzane expor sua vida familiar e estabelecida em liberdade, ela ganhou um cachê de R$500 milhão para falar nesse doc, segundo a apuração da Folha de São Paulo. Pouco mais de 2 décadas depois do crime brutal, Suzane, que hoje tem 42 anos, dá a sua versão dos fatos e mostra sua rotina junto com marido e filhos. Ela foi condenada a 39 anos de prisão, pena atualmente cumprida em regime aberto. Em 2002, Suzane planejou a morte dos pais. Seu namorado na época, Daniel Cravinhos, foi um dos executores do crime ao lado do seu irmão Christian. Essa história a gente já conhece, né? Bom, eu já fico muito incomodada com uma obra que vai mostrar o relato glamorizado, talvez, né, que a gente não viu ainda, de uma assassina cruel. Mas, segundo a apuração da Folha de São Paulo, Richthofen ganhou R$500 mil da Netflix para participar desse doc. Aí, é duro de engolir, né? Meninas, eu quero botar aqui uma pergunta na roda. Vale tudo pela audiência, Sucena? É uma pergunta interessante, porque a gente tá vendo um caso master de espetacularização do horror, de monetização da violência, e da chamada, e um pouquinho do excesso da economia da atenção. Eu acho que tem essa misturinha de coisas, e o que nos leva a pensar por que essa história nos leva a tanto fascínio, né? Porque tem um pouco de fascínio aí pelo horror. Uma curiosidade mórbida. Uma curiosidade mórbida, porque não é sempre que você vê que
um filho mata os pais. Não é um pai apenas, mata os seus progenitores. Isso é uma das coisas mais absurdas da natureza, do nosso sentido moral mais intrínseco. Uma coisa que eu queria dizer é que a Suzane von Richthofen, ela não está ganhando um cachê por um trabalho de uma direção que ela decidiu mudar de vida, ou ela está ganhando em cima de um projeto que ela aprendeu por uma reeducação dentro da sua pena. Não, ela está ganhando ainda com a espetacularização do horror e da violência. Então é assustador, de fato, porque assim, qual que é o limiar de que uma pessoa que assassinou os pais ou qualquer outra pessoa possa seguir sua vida dignamente a partir de uma sociedade que julga que a pena ela é para uma reeducação social? Isso é verdade, mas o que a gente tá vendo aí é outra coisa. E por isso que a gente precisa falar desse uso, ou o mau uso dos veículos, como a TV, como hoje a gente vai permear esses assuntos, né? Exatamente. O mau uso das redes sociais, o mau uso do streaming, o mau uso dos veículos, e é um problema. Eu acho que vocês duas são mães, né? Por exemplo. É um grande problema. O que a gente está dizendo? Quais os precedentes a gente está abrindo enquanto sociedade quando a gente paga um cachê para uma assassina falar com glamour acerca... Condenada. Pois é. E assim, Sara, isso que a gente está vendo acontecer agora, esse hype do true crime, né? Não é de hoje. A gente já falou desse assunto aqui, a gente já viu isso acontecer na época, o Gugu na época fez entrevista com Suzane dentro da cadeia, ela também ganhou cachê, lembra disso? Então, esse caso da Suzane, pra mim, é um negócio muito fácil e ao mesmo tempo complexo de falar, porque eu sou capelã prisional desde 2012. Eu me formei em capelania com a Érica Capanema, que é uma das maiores professoras de capelania do Brasil, né? E aí eu consigo enxergar tanto como uma pessoa, um cidadão comum, né, que tá enxergando uma ex-detenta que praticou um crime grotesco, gravíssimo, bárbaro. Hediondo. E aí, agora, como capelã, eu também tenho aquela questão de pensar que todas as pessoas que passaram pelo regime prisional, pelo sistema judiciário, têm direito à segunda chance. Então, são duas vertentes, 50% de um lado e 50% do outro. Eu entendo que a Suzane, ela tem direito de recomeçar e ela tem direito de contar a história dela, até porque ela cumpriu, dentro do que foi exigido pela justiça, metade da pena em regime fechado e metade em aberto. Agora, eu acho que a gente precisaria falar também sobre a plataforma de streaming. Por que eles estão dando tanta valorização para histórias como a de Suzane a ponto de pagar cachê? Porque se a Suzane acabou de sair de sistema prisional, gente, e ela vai receber algum valor, ela não vai recusar. Se ela teve coragem de matar os pais por dinheiro, você acha que ela vai ter coragem de não contar a história e ganhar mais dinheiro? Faz todo sentido. Então, pra quem já matou os pais, gente, o nível, sabe, a régua sobre o tal do bom senso... Mas a régua moral, Sara, mas é o seguinte, a régua moral não pode partir de uma diagnosticada pelos especialistas como um psicopata, né? A regra moral, a psicopatia é amoral, né? Exatamente. Ela não entende a moral como agora, regra. Me fala, nem culpa, nem arrependimento, nem nada disso. Agora né? Me fala, como que a Netflix, que é a plataforma, né? Que ao mesmo tempo exibe um monte de documentário falando sobre proteção à mulher, igual eles colocaram agora o da Pelicô, né? Pra gente assistir, ao mesmo tempo coloca à disposição no catálogo uma história da Suzane. Mas é isso que eu digo que é tudo pela audiência. A gente viu nos anos 90, 2000, né? O assassinato de Eloá transmitido ao vivo. Sim, que era um documentário contando a história, Não, né? não é documentário. Na época, quando aconteceu, foi televisionado. Depois realmente tem um documentário também na Netflix. Isso que sim. É bem diferente também do que a Suzane vai fazer em relação a ganhar cachê. Que foi contando a história. Agora, Juliana, eles estão pegando ela como uma referência. É como se fosse... É como se falasse assim, olha, cometa um crime muito bárbaro, que daqui a uns anos você vai sair com o direito a contar a sua história e ganhar muito dinheiro por isso. Só que aí vai depender também de que corpo é esse, porque temos várias outras pessoas que cometeram crime como a Suzane, que não tiveram essa oportunidade de fazer dinheiro com esse crime, entendeu? Porque o rosto, a skin... Ela é uma mulher branca. O perfil dela combina com essa forma de ganhar dinheiro, né? Uma mulher branca e
para alguns, uma mulher bonita, De classe, uma figura né? de classe alta. Isso também é um tema importante. A gente Sim, estava a gente conversando tava sobre isso comentando antes de começar o programa, né? que eu queria só pontuar uma coisa que a Sara disse, que não estamos entrando aqui no mérito de que ela não possa recomeçar a sua vida Sim, sim. a partir do momento que ela tenha pagado mesmo pelo crime que cometeu, de acordo com a pena que lhe foi Imposta, né? imputada. Perfeito. A nossa questão aqui é a espetacularização do crime. Não é ela começar a vida vendendo um livro sobre autoajuda, sobre como recomecei. O depois, né? O comércio da história. Continua sendo a espetacularização da violência, do horror. Então, isso me incomoda enquanto sociedade. E aí, de fato, você tem muita razão de como a gente vai cobrar as plataformas, como a gente vai cobrar os veículos. E por isso, de novo, vários assuntos aqui, eles se perpassam pela mesma temática a gente fala das redes sociais, de regularização das redes sociais. Ou seja, é um tema muito amplo. Muito Porque A a gente- Netflix também é uma parte da rede social que a gente acessa muito. Eu, por exemplo, não tenho TV aberta, então. eu só acesso Netflix. Mas a Netflix acho que entra um pouco também no hype. Teve o Tremembé, que fez muito sucesso. Vai ter o 2 agora. Que foi Vai ter o 2 agora? Vai ter agora, já Fez escalaram muito quem vai sucesso. interpretar o Robinho, inclusive. Ah, é? Sim, já escalaram. Mas olha Ai, só, gente, e a diferença é o seguinte... Me incomoda, cara. Me incomoda, mas assim, eu assistia, até para poder falar e debater aqui num programa para vocês. Mas eu acho que aí tem essa briga pela audiência, né? De um que fez muito sucesso na Amazon, né? Aí vem a grande diferença. Ali a gente tem personagens reais, mas é uma história de ficção, baseado num livro do Ulisses, né? Baseado num livro, e é uma história de ficção, com atores. Então você fica, quando você como audiência, tem curiosidade de saber das relações ali, dos criminosos que viraram celebridades, que é um absurdo, mas foi isso que aconteceu mesmo, que a mídia fez isso acontecer. E a outra coisa é você ver uma outra versão de um depoimento de uma história real, com uma personagem real, que é a assassina, que cumpriu pena. Realmente é uma questão ética complicada, né? E tem você puxou o assunto dela ser uma mulher branca de classe alta, né? Uhum. Suzane von Richthofen, eu lembro que foi um horror justamente pelo lugar social de onde ela vinha. E esse lugar social, ele foi muito colocado em xeque agora, quando a juíza Vanessa Cavalieri, que é juíza da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, que trabalha com isso há mais de 20 anos, ela disse que, com a sua longa experiência, os crimes mais hediondos vêm da classe alta. E isso é um estudo de causa. E aí eu tenho uma tese. Então, mas isso é interessante de se pensar. Ou seja, o caso do cachorro-orelha, o estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, Suzane von Richthofen. A gente está falando eu tenho casos que eu conheço, gente, de famílias de classe média alta para classe alta, que os filhos tiveram tudo que eles poderiam ter na vida. Mas faltou um negócio. Vambora, O quê, mamãe. Sara? Agora, o que faltou? De acho. Vai. Gente, eu não sei se eu tô viajando, mas eu penso nisso sempre. Os crimes cometidos por, vamos dizer, juventude de periferia, são crimes de quê? Assalto, assaltar banco, coisas Latrocínio. que latrocínio, Ela fala que é justamente roubo isso. seguido de morte, quando acontece no seu pior cenário, mas pra ter alguma coisa. Eles querem dinheiro, que é ostentar. Que não justifica E também. não né? justifica, mas tô dizendo as vertentes, né? Qual que é a motivação? Não sei, o caminho que Motivação. vai, o que chega. Aí o cara assalta, quer dinheiro, ele assalta, quer celular e tudo. Quando o crime dessa galera de juventude de classe média alta ou altíssima, sempre já é alguma coisa relacionada a, vamos dizer, afeto, ou então empatia pelo corpo do outro, entende? Empatia, Perfeito. perfeito. Então, tipo assim, quando eu vou vendo esse tipo de crime, igual a Suzane Richthofen, ela matou, não foi... Eu, dentro do que eu analiso, não foi diretamente pelo dinheiro. Ela queria mesmo o tal do Carlinhos, do Cravinhos, né? Porque primeiro foi por amor. Eu fui assistindo várias entrevistas dela, desde a época do Gugu, e ela deixou bem claro que a primeira vez que ela Tá vendo o sentiu... Gugu fazendo porque o história Gugu na cabeça deixou das legado. pessoas, sabe?
Ela deixou bem claro, bem lá no começo, que a primeira vez que ela se sentiu amada e importante como pessoa foi quando ela foi almoçar na casa da sogra, lá do Cravinhos, e ela comeu frango com a mão pela primeira vez. E ela pôde deitar com o namorado no colchão, que acho que a irmã dele separou pra eles. Tudo era relacionado ao afeto. Eu trabalhei numa casa de família também, que aconteceu um transtorno lá entre a adolescente e a família, que também era relacionado a afeto. Porque, assim, o que eu fui entendendo, transitando entre pessoas muito ricas, é que parece que o amor não é colocado à mesa o tempo todo. O afeto, sabe? Aquela consideração. E essa questão de família sagrada é a sua família. Igual, meu pai é sagrado pra mim porque ele me criou do jeito que ele me criou. Eu não consigo colocar na pessoa um respeito de paternidade e família se ela não se vê ou se sente um membro da família. Então, dentro do que eles foram contando lá, dá pra entender que na família deles, primeiro era dinheiro, educação que traz dinheiro e ligações que traz dinheiro. Tanto que quando ela disse que ia namorar com esse Cravinho, que era o rapaz que estava lá no parque ensinando ele era pobre, a família queria mandar ele embora pra outro país. Porque a relação era tudo sobre dinheiro. E ela contando que durante os jantares eles não tinham conversa com os filhos, que eles tinham que falar primeiro sobre um monte de coisas de processo e tal. Então, cadê o afeto, sabe? Não se constrói essa linha de consideração familiar. Não, pelo que eu fui entendendo. Não é que eu tô justificando, mas é um caminho, entendeu? Eu entendo o que você tá falando, mas eu quero deixar bem claro pra nossa audiência que nada justifica nenhum crime bárbaro. Mas é mais fácil de cometer um crime contra os pais quando você não ama seus pais. Que foi outro dia dar uma palestra, uma psicóloga, não, uma juíza criminalista, uma advogada criminalista, Caroline de Felipe, que deu uma palestra na escola da minha filha, e ela falou uma tese parecida com o que você tá falando, que na classe alta a gente está deixando, a gente protege tanto os filhos, né? Que eles não têm contato desde cedo com a frustração. Eles têm tudo, eles podem tudo. E quando você não tem contato com a frustração, você não tem contato com o sofrimento, você não entende, você não desenvolve empatia. Meu Deus. Quando você não desenvolve empatia, você fica mais propenso a cometer crimes. Porque no meu caso, se eu fosse querer, se eu pensar, acho que todo mundo que apanha dos pais quando é criança, tem um momento, você apanha da sua mãe, né? Nunca apanhei, mas tomei broncas. Você apanhou, Sucena? Eu nunca apanhei, mas tomei muita bronca. Eu era bronca. levadinha. Quando você acaba de apanhar, você fica assim, tomara que minha mãe morre. Tipo assim, é um sentimento. É só 5 minutos, mas tem uma diferença enorme entre você pensar, ai, tomara que você morra, e você ir lá e planejar a morte, exatamente. Né? É um desejo de pensamento, assim, de vingança, porque você apanhou, que é 5 minutinhos, depois você tá pedindo Deus perdão, porque você fica com consciência pesada. Já essa galera aí, eles não chegam nessa parte, já vai direto pro plano, né? Nossa, é muito assunto pra debater. Bom, ainda falando de ética, ou da falta dela, eu queria debater também aqui hoje a febre das novelinhas das frutas. Presta atenção que é muito complexo. Um personal trainer musculoso termina o namoro porque a companheira está gorda demais. Isso mesmo que você está ouvindo. Uma esposa é agredida por se recusar a preparar o jantar do marido. E tudo isso travestido de inocência, né? Sara, você já viu isso? Então, porque aí tem a Moranguete. Abacatudo. Né? Tem a senhora Moranguete, que é a piriguete da história. Aí tem o Bananildo, que geralmente é o corno. E o Abacatudo, que é o fortão. Tem até a camiseta já. Tem Abacatudo. Você viu uma novela? Já viu algum capítulo dessa novelinha? Sim. Eu não vi ainda. Tudo isso, esse arco dramático, em 30 segundos, tá? É muito bom. E eu falei esse dia lá no rolê sobre isso, e eu vou falar aqui também. É importante que as pessoas que não se interam com esse mundo paralelo da internet criem uma conta secundária pra poder ver o que o mundo acessa, o que o brasileiro massivo acessa. Mas é difícil, viu, gente? Gente, porque tipo, se você fica muito numa bolha, Ju, e aí você não fica sabendo o que as pessoas ao seu redor estão acessando, inclusive a parte massiva que precisa entender melhor. É uma novelinha que você não consegue parar de ver, você começa... Tá vendo? Eu mesmo vejo todas, eu não consigo, mas na minha cabeça eu tenho maturidade pra novela isso. Tem isso, né? Até você falando mal, a gente assiste. Novela é impressionante. Mas sabe o que é um negócio que eu achei engraçado? Estão chamando de novelinha, mas eu como uma representante da teledramaturgia brasileira, isso não tem nada a ver com novela. Mas sabe o que é um negócio? É um conteúdo pobre, é um conteúdo que chama... Parece inocente, é feito com inteligência artificial, mas o conteúdo, a forma é super inocente, mas o conteúdo é criminoso, é gravíssimo. Ele desenha exatamente o que a gente critica o tempo todo na misoginia, né? Porém, em formato de fruta, entendeu? Tem o tempo todinho lá, fazendo tudo que a gente... E o pessoal ficou mais revoltado com as frutas do que quando aparece um homem fazendo de fato o que as frutinhas estão fazendo lá em relação a gênero.
Aí a confusão que cria, tá Não, vendo? isso com milhões de visualizações. E é claro que tem essas frutinhas, parece um conteúdo. Parece que você tá vendo Backyardigans, parece que você tá vendo banana de pijama. Sabe aquela coisa bem inocente? Só que de inocente não tem absolutamente nada. Gente, E tá mandando uma mensagem. E assim, o público-alvo, Açucena, são adultos, né? Que chegam no Homens, trabalho. inclusive. Muito. Porque Homens. é um conteúdo totalmente red pill. Misógino pra caramba. Totalmente misógino. Gordofóbico, por exemplo. Tem eu vi pra poder falar pra vocês essa área. Não tô viciada não, nem vou ficar, viu, gente? Mas eu entendo quem fica, porque ele é feito pra você se viciar. É um conteúdo rápido, que passa mensagem. Parece... Você quase ri, porque é muito bizarro você ver a moranguete, que é a mais gostosona das frutas, ela tem uma da novelinha, o capítulo da novelinha que eu vi, um episódio que eu vi, era ela, o chefe chama ela pra sala, pra uma salinha, ela fica com o chefe, aí ela começa a chorar, que a mulher sempre, eles colocam a mulher sempre ela chora. Chora muito. Ela chora muito, cai muita lágrima assim de morango. E ela, ai, eu estou muito culpada, eu não deveria ter feito isso. Ela trai o marido. Aí ela engravida. E quando vai... Aí, no final do episódio, ela tá na sala de parto, o filho nasce, e nasce uma banana, só que o marido também é morango. Aí vem A moranguete é o quê? Piriguete. E dentro do hospital, ela começa a chorar, fala, ai, desculpa, ai, me perdoa. E aí chega uma pessoa e fala no final, assim, um comentário que eu li. Ah, bobagem, bobo. Filha é quem cria. Então, olha isso. As pessoas estão viciadas nisso, Açucena. Os conteúdos red pills estão sendo problemáticos porque você não tem uma regulação daquilo que pode e do que não pode. Então isso vai continuar durando. E sabe o que é interessante? Porque esse aí ele vem fantasiado de humor. Muito. Então assim, tem um ditado, né, de que a estrada para o inferno, ela é pavimentada pela risada. Caramba! Porque o humor, ele tem um poder absurdo de atração e ele tá passando por uma fase de aquele velho humor, um humor da zoação do corpo alheio, tá passando por uma decadência, bullying, um questionamento enorme, e ele vai criando novas maneiras de continuar existindo. Porque é o humor para quem? Para os oprimidos ou para os opressores? Então, para quem que a gente vai fazer esse humor? Em um momento de, como a gente bem disse em outros programas, em um momento de colapso do patriarcado, em um momento de uma produção de novas masculinidades, de novas mulheridades, porque quando a gente fala do que o conceito de mulher está sendo disputado, o conceito de masculinidade de homem também está sendo disputado. E é sobre isso que a gente está falando, sobre certos colapsos que eles vão se fantasiar de outras formas para que eles possam continuar existindo. Então, esse humor aí... Esse humor, ele fala justamente com as pessoas que falam assim, agora não pode falar mais nada justamente. Também. Ai, tudo é machismo, ai, tudo é não sei o quê. Mas aqui não é só as frutinhas não, já viu dos gatos também? Tem dos gatos também? Nossa, do gato é terrível, porque aí é a gata que fica com o leão, que aí bota o chifre no leão e é outro gato preto, que aí vem do gato preto. É sempre botando a mulher desenho, nesse lugar de vagabunda. E sempre de forma animada, assim, com desenho animado. Então a criança, a mãe que hoje não liga, tipo, bota na tela aí e vai vendo alguma coisa. Aí a criança vai assistindo ali achando que é um desenho. Mas na verdade não é um desenho. Se a mãe desavisada vê o negócio de longe, um moranguinho, se você não sabe do conteúdo, vai falar, ok, conteúdo inocente. Mas é um horror, gente. E o que leva a pensar? O problema... O ECA digital. O problema é sempre Eles estão fazendo isso, será que para burlar essas novas regras? Porque o ECA digital, para quem ainda não sabe o que é, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que sempre existiu. Só que agora eles tiveram que fazer uma releitura, uma readaptação, uma reorganização, porque antes não existia rede social. Agora tem. Então a gente tem que ter normas para o uso de certas coisas na internet. Tem jogos, por exemplo, que passaram de conteúdo inocente para 18+. Né? Então, e as crianças agora estão com ódio do Felca, sabia disso? Sim, sim. Que absurdo. Não, então, uma coisa que eu tenho acompanhado de muitas mulheres respondendo aos conteúdos misóginos, que são chamados de red pill também, e
é interessante que eu acho que é propor para os homens, principalmente para os homens e para muitas mulheres, esse repassar o constrangimento. Então é muito importante que esse constrangimento não fique com as mulheres, com qualquer conteúdo que seja, porque eu vi a Jéssica Ferreira, que é uma humorista que pega essas falas de Red Pills e ela fica comentando. Ela é ótima. Ela é ótima. Sim, ela é amiga. Eu sigo ela. É ótima. E aí teve um comentário de um cara que ele falava assim, ó, o pior mesmo é você já pensou você casar com uma mulher que já foi rodada e de repente o cara vai lá e chega, olha, macetei essa menina pra caralho. Aí o cara, mas o problema não é dela, o problema é dele que tá falando isso dela. Por que vocês não vão questionar ele? Por que vocês não vão repassar o constrangimento pra ele que tá expondo ela em algo que foi íntimo? Ou seja, de quem que é a responsabilidade? Ora, é dela? Não. Quem dá a língua nos dentes é que, né? Que leva a responsabilidade. Açucena, você agora fez uma introdução absolutamente genial para o nosso próximo assunto, que é intimidade vazada. Tem uma série na HBO que se chama Nua na Rede. É a história da Rose Leonel, uma mulher que no início dos anos 2000 teve a vida destruída por um ex-namorado que nunca aceitou o término do relacionamento. Eduardo Gonçalves da Silva. É bom falar o nome dele, porque justamente a vergonha precisa mudar de lado, como nos ensinou Gisele Pelicot, né? Ele divulgou fotos íntimas da Rose, gente. Ele também divulgou, ele divulgou fotos íntimas como se ela fosse garota de programa, tá? E aí, junto com essa foto, ele colocava embaixo o telefone da casa dela, do celular, do trabalho, e até o celular do filho, como sendo contatos para agendar programa de prostituição. E Rose era uma mulher muito conceituada na cidade dela, porque ela era colunista social. Você sabe que cidade do interior, vocês não sabem porque eu sou do interior. Você é do interior também? Eu sou do interior também. Então, coluna social na cidade do interior é o máximo, todo mundo se mata para sair na coluna social, né? E Rose lutou, gente, para provar que quem tinha cometido esses vazamentos era esse ex-namorado. Olha, que mulher, eu vou te contar, ela teve que ter muito peito para poder bancar isso numa sociedade como Maringá, tá? Que é uma cidade pequena, super conservadora, no Paraná, vocês imaginem. Ela foi linchada. Você chegou a ver algum episódio, Sara? Sim, eu tava assistindo, sim. Mas eu fiquei pensando, cara, como que a gente é ensinado o tempo todo a ter vergonha do próprio corpo, né? Essa questão das pessoas pegarem o corpo da mulher, sendo com nudez ou não, eu colocar como chantagem emocional, eu lembrei, foi de uma cliente que eu tinha. Ela começou a namorar com um rapaz que tinha terminado o relacionamento, né? Que tinha acho que mais ou menos 7 anos. E por vingança, a ex fez praticamente a mesma coisa. Não com fotos, porque não tinha, mas ela começou a distribuir nos posts, naquele monte de anúncio de programa, né? O telefone da atual dele, que era minha cliente. Tanto que eu tava fazendo trança dela e foi um inferno, porque era o povo ligando, porque colocaram muitas palavras, palavreado bem obsceno, e colocaram o telefone dela como contato, como se ela estivesse fazendo o programa. E eu já também recebi uma vez eu não vou dizer que foi ameaça, não, uma chantagem meio que assim, meio com humor, mas eu acho que era pra testar o meu nível de loucura, né? Porque mulher é muito crente nas pessoas. Mulher é crente demais, em homem principalmente. E aí a gente manda. Eu, por exemplo, quando eu mando umas fotos mais calientes, uns negócios, eu já mando ciente do que a coisa que se por acaso vazar, é nada além do meu corpo. Mas vem cá, você manda visualização única ou você manda... Depende. Se a foto estiver caprichada e muito bonita, eu mando pra sempre. Você manda pra ficar vendo todo dia. Mas nua? Gente, mas a nudez do corpo é só, pra mim, não passa de nudez. Pra mim, existe a diferença muito grande entre você tá com seios à vista, parte do corpo, e tá fazendo algumas outras coisas, eu sou super conservadora. Mas, eu também sou. Mas eu acho bonito. Não, eu sou conservadora. Sim. Não é essa conservadora que vocês estão pensando da lata, mas eu entendo o que você disse, Ju. Eu tô fora da lata há muito tempo, tá, meu bem? Mas não a questão de interno, então, né? Assim. Eu tenho medo. Por quê, talvez? Porque eu sou uma pessoa que, desde criança, tenho exposição na TV. Rede, né? Todo mundo me conhece. Então, eu sempre tive muito cuidado em exibir minha intimidade. Eu tenho medo até hoje. Mas o que aconteceu, a Sucena, nesse caso? Ela tava com esse namorado super apaixonada, ele um gentleman, faziam cursos de vinho juntos, iam para restaurantes e viajavam para fora do país. De confiança, sabe, né, Ju? Apaixonadíssimos, né? E aí, uma hora, ele perdeu um pouco o desejo sexual por ela, ele comprou, numa das viagens, uma câmera e falou assim para ela, eu queria tirar umas fotos sua.
E aí começou a tirar essas fotos. E ele começou a se excitar de tirar as fotos. E aí, como eles estavam muito apaixonados, virou um jogo ali do casal. E ela deixou, ela permitiu, que era uma coisa só entre os dois, um jogo entre os dois. Pois ele usou justamente esse jogo da intimidade do casal para depois fazer, pra acabar com a vida dela. Olha isso. A Márcia Tiburi não tá aqui, mas como bem a Sara disse, a Márcia tem um livro. Eu tenho certeza que ela tem um livro. E ela acabou de lançar, né, A Ninfa Morta. E é necessário dizer que quando um homem não assassina uma mulher, a vida, existe também a morte simbólica, a morte social, tirar ela de seu lugar de prestígio, de dignidade, e quase que um processo de desumanização mesmo da sua moral. De usar o corpo dela como vergonha. Sim, não, né? mas em tudo, porque ele queria atingir ela, desmoralizá-la para a sua família, para a sociedade, para o seu trabalho. Então deixar ela nua mesmo, até o ponto dela ter vergonha de si. Então isso é uma morte, isso é um assassinato. E é um crime com requintes de crueldade enorme, assim. Quando a gente vai olhar, porque mexe com a nossa cabeça, mexe com a nossa família, mexe com os nossos amigos. Você tem filho, tem pai. Mas aí você sabe que não era crime até que o caso dela virou lei, tá? Não tinha precedente, Não né? tinha precedente. Então, Jurisdição a pra lei isso. Rose Leonel é de 2018, que criminaliza a divulgação não autorizada de imagens íntimas e reconhece a violação da intimidade da mulher. A lei Rose Leonel fez com que houvesse uma alteração da lei Maria da Penha, que passou a reconhecer e criminalizar a violação da intimidade. Então, ela fez dessa vergonha pessoal, dessa tragédia pessoal para ela e para os filhos, uma luta, e hoje a gente tem essa lei, estamos um pouco mais calçadas por conta dessa tragédia que aconteceu com ela, mas ela teve peito Ô, Ju, de brigar por isso, né? mas eu me pergunto assim, tem uma questão aí que me incomoda, que é qual o lugar social da mulher no sexo. Exatamente. E aí me incomoda profundamente o tamanho da hipocrisia das pessoas, dos homens, É como se mulher não pudesse gozar, é como se mulher não pudesse ter fetiche. E pra mim, mesmo se tivesse partido dela essas fotos, Não, mas a questão não é essa. A questão é sei. ele usar Não, isso como eu arma, sei, né? mas o que eu tô querendo dizer é que quando você usa as fotos de uma intimidade, é como se a mulher fosse sem vergonha, sabe? Por que ela se permitiu a fazer É o que eu tava isso? falando naquela hora. Então existe... Mas foi isso que a Sociedade de Maringá fez. Sim, sim. Porque hipócrita. Aliás, em sua grande maioria, Porque mulheres, viu? hipócrita. Porque é hipócrita. Então você precisa... E todo exemplo, toda exposição dessa, ela é doutrinatória ou doutrinadora. Ela serve para... Esse é o tipo de mulher que você deve aprender a não ser. Então... Porém, é o tipo de mulher que eles buscam também. Tá, né? Mas amor, por exemplo... Não, liberdade sexual todo mundo deseja. Não, com certeza. E assim, estamos numa sociedade que outra coisa que está sendo colocada em xeque. A gente está falando de colapso de masculinidade, de disputa de feminilidade e masculinidade, do que é feminino, do que é masculino, do que é mulher, do que é homem. E, de novo, a mulher hoje goza, amores. A mulher hoje quer ter prazer na cama. A mulher não E pensa goza só na muito. procriação. É isso. Então, assim, o Olha, desejo é muito sexual interessante divino. isso que você está falando, porque a nossa geração, eu acho que é a primeira que fala sobre sexo abertamente. A geração da minha mãe era super casava. Minha mãe casou virgem. E Só não teve meu falava nem pai entre na as vida. amigas, né? Nem ensinava pros filhos, não E- tinha educação sexual. A minha avó provavelmente nunca gozou. Ela fazia sexo com meu avô, que Deus tenha os dois, que eu não tô falando mal de vocês, eles vão ficar putos comigo lá, vão se revirar no vai caixão. cair alguma coisa. Mas o meu... Vai cair, vai confirmar. O meu avô, ele fazia um buraco no lençol branco. Pra não ver o corpo da esposa. Não, porque aquilo era pra ela Pra não não- deixar de ser casta, pra ela não deixar de ser uma mulher Imaculada, pura. né? Mas certamente ele tinha algum prostíbulo. Eu não sei, não vou falar mal do seu avô. Ah, eu não... Mas não, pelo não, amor de não, Deus. pelo Não, amor de vou nele não. Deus. Ele não. Tô falando corpo Vou na alma, nele quero que não, parada. meu amor, Deus tem um não. bom lugar. Mas o que eu tô falando naquela hora, quando o rapaz ele veio com essa brincadeira, querendo expor minhas fotos,
Ele falou comigo assim, se essa fotinha sua vazar, eu falei, eu quero que vaze, porque eu mesmo jogar fica ruim, que é muito biscoito. Falei, bota pra jogo pra mim, pra ver se amplia a minha rede. Agora, fala duvido, né, No Sara? instantinho, ele perdeu a graça, sabe? Mas assim, acho que as mulheres, elas até hoje, mesmo em 2026, a gente tá bem adiantada, mas ao mesmo tempo, a gente fica muito podada e travada quando é falar sobre corpo, sensualidade. É verdade. Ou falar do corpo no sentido comum de dar prazer, entendeu? Claro. De receber e dar prazer. Então, pra Falar mim... dos nossos fetiches. A gente tem fetiche também, tá? Inclusive, eu quero convidá-la um dia para esse programa. Anotem esse nome, Maria Bopp. Uma amiga querida, que é outra feminista maravilhosa, humorista, atriz. Ela, pra quem não conhece, ela é blogueirinha do fim do mundo. E, Todo mundo conhece, com certeza. E aí, ela teve um vídeo que um seguidor dela falou que o mamilo dela tava saliente. Aí, não, só pra você ter ideia de como o corpo da mulher, ele é o tempo todo colocado num lugar de pecado, de doutrinação constante. Não, e observação, né? Sempre tem alguém observando. Porque você tem que ser tolhida o tempo inteiro. Você tem que ser pura, recatada e do lar. Ainda mais uma mulher branca, loirinha, dos olhos claros, feitas de boa família. Não pode parecer vulgar. Não. Aí ela amor. falou assim, ó. Eu quero falar uma coisa para o meu seguidor com muito carinho. Hoje eu vou ser professora de biologia. Olha, você é um mamífero. Logo, mamíferos têm mamilos. Então, assim, às vezes a gente tem que zoar e repassar o constrangimento mesmo. E dizer que essa mulher, a Rose Leonel, né? Ela foi uma guerreira. Não quero idealizar isso no sentido, mas idealizando no bom sentido da palavra. Porque não foi fácil o que ela enfrentou, não foi simples. Estava aqui conversando com a nossa querida TT, e ela falando o quanto ela achou a Rose Leonel de um punho forte diante de uma sociedade de interior que é extremamente conservadora. Sim. Eu sou de interior, gente. Também, a gente tem uma tendência a ser mais conservador, a gente tem uma tendência a fofocar mais, porque tem menos coisas acontecem. Segura que esse é o nosso próximo assunto. Mas antes... Tá... Peraí, só um minuto. Mas antes, eu quero continuar aqui. Antes de continuar aqui, eu quero falar o seguinte. Vamos pressionar o Hugo Mota, gente, para aprovar na Câmara o PL da misoginia. Nós estamos falando sobre segurança, proteção das mulheres, crianças e adolescentes. Regularização das redes. Não é uma pauta ideológica. Atenção, mulheres, não caiam nessa. Ele está querendo passar essa votação para só depois das eleições. Não. Nós queremos todas as mulheres vivas. O PL está na Câmara dos Deputados. E respeitadas. E precisa ser aprovado, não é depois da eleição, é agora. Aí é devolvido para o Senado para a promulgação do presidente Lula. É muito importante nesse momento a gente fazer pressão. Bora pressionar? Vamos lá nos arrobas desses arrombados todos, dos deputados, dos senadores, e vamos fazer pressão, porque é só o que a gente pode fazer. Porque a gente já está morrendo. Agora a gente tem que pressionar, não é, Sara? Ô, Ju, o que eu tô mais gostando de ver essa questão desse debate todo de pele da misoginia é que pela primeira vez os homens estão sentindo na pele o medo de ser homens, de ver como homem. Porque, mas não pode falar qualquer coisinha. Porque agora ser homem é exercer controle social. Mas como eles estão sentindo aquele medinho que eu não posso falar mais nada, que eu vou ser presa, a gente não pode fazer nada que a gente é morta. Gente, porque tem a ver com a masculinidade, o controle da violência e exercer essa violência em todos os seus níveis sobre o corpo da mulher. Então, é muito pesado você saber que isso é ser homem também. É muito pesado você saber que um dos fundamentos é você ter o poder sobre o corpo de uma mulher em todos os sentidos, no nível discursivo, no nível físico, no nível da moralidade. Então, assim, eles estão com medo por isso, porque está colocando mais uma vez em xeque um dos fundamentos antiquados do masculino. Mas cadê a lei que eles acreditam, né? Eu quero só convidar também o nosso público para seguir o Levante Mulheres Vivas, tá? Porque lá ele sempre é da Raquel Ripani, minha amiga, minha companheira também, uma feminista bem... eu conheci ela quando a gente ainda é atriz, mas ela agora é uma super ativista, então eu quero convidar vocês para seguirem o Levante Mulheres Vivas lá no Instagram, tá bom? Vamos fofocar agora? Vamos, mamífera. Só para chamar a atenção de vocês, eu usei a palavra fofoca. Sabe por quê?
porque houve um aumento de 654% do alcance das páginas de fofoca só no último ano. Hoje, o alcance desses perfis já é o dobro do alcance da imprensa tradicional. E 53,5% dos brasileiros dizem se informar pelas redes sociais, muitas vezes por perfis que não se apresentam como veículos de notícia. Sara, por que será? Menina, é o interesse da vida dos outros. O interesse da vida alheia. Ó, eu lembro que quando eu comecei a fazer conteúdo na rede social, chegou uma época que o pessoal começou a achar que eu era fofoqueira. Porque eu trazia algumas... Pegava assunto assim na vida dos outros. Mas é que é o jeito que você fala, né? Ia trazendo. Mas aí eu comecei a perceber que é muita responsabilidade, sabe? Quanto mais você vai adentrando, assim, esse meio artístico, conhecendo as pessoas, você vai vendo que às vezes não é sobre fofoca. Aí uma coisa que me freou muito foi quando aconteceu aquela fofoca, que pra mim foi mais um crime do que fofoca, no caso que o Léo Dias, sabe? Em relação à Clara Castanho. Nossa, aquilo foi terrível. O Brasil enxergou como fofoca, começou a fomentar aquilo de um jeito. Se vocês não lembram, a Clara Castanho, uma atriz, sofreu um estupro e ela seguiu com essa gravidez até o final. E deu entrada no hospital, ela escondeu a gravidez, ela escondeu o estupro, porque nenhuma mulher tem prazer de sair divulgando uma coisa tão terrível da sua vida. E aí, quando ela deu entrada no hospital, o Léo Dias soube, por uma fonte de dentro do hospital mesmo, sobre isso, e divulgou, e foi um escândalo, né? Não, e virou uma fofoca. O pessoal reduziu o motivo dela ter feito, né, escondido a gravidez. Aí depois descobriram também que ela tinha colocado a bebê para adoção. E aí virou outra fofoca também. E aí tudo que era muito complexo nesse assunto, né, nesse tema, virou realmente uma fofoca. E aí acabou com a vida dela, no sentido dela se sentir exposta demais. Não, e ela que queria total privacidade nesse momento de extrema dor, ela teve que ir em todos os programas de TV pra dar a versão dela. Como se ela fosse E não ganhou R$500 mil pra dar a versão dela, que é a vítima, né? E sem contar que o povo que é contra aborto, aí era contra ela dar pra adoção também. Aí virou aquela conversa fiada que não tinha finalidade pra nada. Revitimizada 1 milhão de vezes. Elas foram várias violências. Então eu parei, fiquei pensando, gente, eu acho que vou ter que dar uma dosada aqui no que compensa ou não comentar. Só que o problema é que existem muitas revistas digitais de fofoca, né? Que tem fontes que realmente se importam em passar uma notícia, uma informação menos violenta, e tem uns que é pra fuder mesmo, pra poder fazer confusão. Não, mas eu acho que esse aumento também do alcance, a gente tem visto aí, tem se falado muito sobre as bets, sobre o endividamento dos brasileiros, mas as bets também como grandes patrocinadoras desses canais de fofoca, que no meio de uma fofoca e outra lançam uma notícia, essa notícia geralmente comprada, encomendada, que acaba virando verdade, até você descobrir uma página com alcance desse, como, sei lá, Alfinetei, por exemplo. Chega a ser, assim, o cúmulo da esquisitice moral da nossa sociedade. Porque a gente está falando de veículos de informação que se apresentam num lugar de fidedignidade informacional. Então, não é sobre informar, é sobre a gente está acontecendo uma desinformação, na real. Não, e quem está consumindo não vai checar essa informação, entra como verdade. Muitas pessoas não têm esse tempo, ou seja, porque além do capitalismo ter uma dinâmica 6-por-1 para a maioria dos brasileiros que moram nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, que não tem nenhum direito de descansar, às vezes você está passando ali, ó, você lê como se fosse uma notícia e já era. Você lê, às vezes as pessoas não chegam nem a abrir o link da leitura. Só lê a manchete e vê a foto. E vê a foto. E aquilo virou uma verdade. Então, assim, eu queria trazer uma outra dimensão da fofoca também, porque a fofoca, ela vende, né? Ela é a curiosidade da intimidade, daquilo que parece um glamour, porque eu quero saber o que tem por trás da realeza, da vida da Lady Di, da Rainha Elizabeth, que sempre foi assim, os famosos tabloides ingleses que tiveram essa postura... Esses mesmos que mataram Lady Di, né? E justamente porque a vida da família real é envolta por muitos mistérios e protocolos
que uma vez quebrados, eles despertam fascínio. Aliás, eu tenho fofocas quentíssimas. Eu estive com a Rainha Elizabeth, eu e Eduardo Moreira. Ah, aquela foto que você era linda. Em 2016. E aí, meu amor, na sala da... estamos fazendo fofoca, tá vendo aqui? E aí, meu amor, qual o papel social da fofoca? Vocês querem saber na história que eu ia contar? Amiga, eu quero, eu tô curiosa. Então, a gente chegou lá para fazer... O Eduardo foi condecorado pela Rainha Elizabeth, né? E aí, a gente chegou no castelo de Windsor, meu bem. Entramos e assim... É o lugar onde ela mora, não é um lugar onde ela recebe as autoridades, é onde ela mora mesmo. E a gente foi entrando assim... Ela morreu, né, gente? Ela morreu, morreu, mas isso foi em 2016. Ela é tão onipresente, né, que parece que ela... Isso foi em 2016. E aí, a gente entrou assim pelo castelo, e eu e Eduardo nervosos, não sabíamos muito bem como é que a gente ia ser recebido. A gente subiu uma escadaria enorme, entramos por um corredor com bustos de todos os reis da história da Inglaterra pintados enquanto eram bebês. Isso já é pra e intimidar. Joias. Com certeza, um corredor. Daqui a pouco, não? Que elevador nada, isso, uma escada de veludo, meu amor. E aí, vasos de flores. E quando a gente chega no final do corredor, aqueles caras vestidos de pinguim, sabe? Abriram e... Her Majesty the Queen. E abaixou, Você tá assim. brincando comigo? Sério que Juro! rolou isso? Você não lembra que ela foi elogiada pela rainha, não? Não. Menina, e aí o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer, dei uma de novela que Rei Sou Eu e abaixei assim, pra fazer uma reverência. Eduardo Moreira fez um negócio de judô assim, roxo, pra ela. Aí a gente entrou, tivemos uma reunião com ela de 20 minutos, junto com o Monty Roberts, que foi o domador de cavalos da rainha durante toda a vida dela. E ali eu fiquei prestando atenção no que tinha na sala, pra contar fofoca pra vocês depois. E eu vi fotos de Harry e William, os netos, sem camisa na sala da casa da vovó, meu bem! Na casa da vovó. Tá vendo como a gente adora uma fofoca? Adora! É uma coisa social também. Isso, e... A fofoca, essa fofoca, assim, inocente, não estamos destruindo a vida de ninguém. Mas não é gostoso? Não une, a fofoca não une. A minha família é extremamente fofoqueira, vou avisando logo. Hoje é uma maneira de humanizar também essas figuras que são idealizadas mediaticamente. Sim. Então a fofoca traz pra perto o seu ídolo, aquela atriz que você ama, o ator, aquele cantor que você admira, mas aí que você só vê de longe. Então, eu só queria falar sobre a fofoca também que edifica. Então tem essa fofoca que te aproxima, tem a fofoca que destrói, e a fofoca também, ela já foi usada, ela ainda é usada como artifício de salvação. Você entenda que muitas mulheres foram salvas pela fofoca. A fofoca como veículo de resistência. Só para você ter ideia, na época da escravidão, você tinha as quitandeiras que levavam, que eram um importante veículo da inteligência dos abolicionistas pretos. É verdade. Que elas levavam os recados como vendedoras, elas passavam, ninguém ia desconfiar de uma quitandeira que estava vendendo o seu acarajé, os seus quitutes, de repente ela estava levando a fofoquinha aqui, ó. E repassava. Isso tá bem ilustrado no livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Sim, ela conta em detalhes isso, é muito legal. Outra coisa, as mulheres que são salvas pelas amigas, que estão apanhando do marido. Que conseguem fofocar um que pouquinho conseguem com a outra, fofocar um pouquinho com a outra de forma leve. Eu não sei quem tá perto, não sei como é que a gente faz, de repente chega lá. Sim, briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. E tem que meter gostoso a colher pro cara se fuder. De preferência quente. De preferência quente. A outra coisa, em cidade pequena e os interiores, muitos casos de escravização de pessoas são redimensionados pela fofoca. Sim. Então ganham o apoio da mídia, ganham acesso à mídia, porque a fofoca tem esse papel de veículo. Esse ponto que a Ju trouxe sobre uma tecnologia ancestral. É uma tecnologia ancestral, só que ela pode ser muito cruel. Ô Ju, esse ponto que a Ju aposta, no mundo da fofoca digital, aí acabou que virou um negócio que é meio que planejado, não é aquela fofoca natural mais. Por exemplo, eu sou uma pessoa famosa e eu divulgo jogos de azar. Você reparou que de repente sai uma notícia de uma pessoa específica e todas as páginas postam no mesmo horário? E todas essas têm também aquela informação de bet embaixo, né? Então, quer dizer, eu venho aqui, Sara capotou o carro, sai numa revista.
Aí a outra, Sara tá em estado grave, Tá cai numa tudo revista. ligado, né? Todo mundo Tá amarrado que não aconteceu nada disso. É tudo suposição. O inimigo sabe supersticiosa. que é exposição. Aí todo mundo faz o quê? Vou lá no story de Sara ver o que aconteceu. Terminou o relacionamento. Nos meus stories, as pessoas vão vir ver a minha fofoca e vai estar lá eu divulgando um monte de jogos. Que vai entrar em Caramba, eu não tinha pensado nesse esquema. então Açucena. existem as pessoas que criam a fofoca É um própria. Tipo esquema. assim, olha, eu vou criar aqui uma notícia pra mim, eu pago a Açucena pra postar na página dela, eu pago a Juliana, eu pago 10 pessoas pra poder postar, e aí automaticamente todo o público que não segue um, segue outro, vai no meu Instagram pra ver o que aconteceu de fato da minha boca, e aí eu vou contando entre um story e outro, eu vou dando informação e tô colocando aqui, ó, clica aqui, tá pagando. E tá girando muito dinheiro com Muito esse dinheiro. mercado, porque a gente vê nas notícias, é milhão pra cá, é não sei quantos milhão pra cá, é Pix milhão, do milhão, né? É Pix do milhão, é uma isso. coisa absurda, assim. Esse ano de eleição a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque as notícias vão vir travestidas, quer dizer, a ideologia vai vir travestida de notícia, Fake news tem demais, fake né? news, tem IA, tem até agora, eu quero fazer uma denúncia também. Tem uma IA rolando, que é Eduardo Moreira sentado no sofá da Patrícia Poeta, brigando com Gabriel Galípolo, e no final ele dando dicas pra você ter... Eduardo Moreira brigando com o Galípolo? Porque eles são amigos, tá? Não, Eles são... eu vou adorar ver isso, porque eu acho interessante essa... Não, isso é IA, mas isso é mentira, isso que eu quero dizer. Isso é achei que era uma mentira. discussão real. Não, isso não é uma discussão Tá vendo? real. Até eu Mas acreditei. parece, tá vendo? Mas parece uma discussão real Porque- e no final eles dão ali um link pra você, como se Eduardo tivesse indicando um fundo. Eduardo Moreira não indica fundo de investimento pra Olha ninguém. só que interessante. Ele ensina você nos cursos dele aqui do ICL a não cair em golpe e roubada. Porra, eu Então, já ia cair, não achei que- caiam. Eu achei que seria uma discussão sobre a economia brasileira e os dois estariam degladiando pontos de vista Não, diferentes. mas é isso que o vídeo feito Quer propor- manipulado, feito por IA, quer fazer parecer. E olha, eu sou esposa do Eduardo. É muito difícil você ver que aquilo é IA, viu? É tipo a figura do William Bonner, que tem uma figura... Ou do Bial, que tem uma figura de aparente respeito, né? Por serem homens Credibilidade, brancos. por falar, Credibilidade, né? justamente. Estão sendo Justamente muito o que ele usadas, fala cara. mesmo é sobre finanças, Mas né? Então já pegaram direto. E vai ter gente que não vai olhar. Deixa eu ver se Mas foi eu o Eduardo quero mesmo. eu só trouxe isso agora, não só para proteger o Eduardo, que é meu marido, mas também para dizer, esse ano a gente tem que ficar É um ano muito perigoso. atento para a gente ficar sabendo o que realmente os candidatos estão falando, o que é manipulação feita por IA. A gente tem uma longa batalha aí pela frente. Esse ano vai ser babado, viu? Essa questão eleitoral, porque E é temos aqui muito uma IA. pré-candidata, Ei! Sara Zara. Ó, Sara Zara, Ainda me não orgulho, hein? podemos Quero falar muito orgulho sobre de você. isso, É. porque tem todo um trâmite, né? Como eu sou boca de justiça. sacola, pra poder falar muito, é um palito, né? Não, eu quero te preservar, mas no momento certo você vai falar. Mas eu quero garantir que esse posicionamento e essa decisão foi tomada com muita responsabilidade. Não foi um negócio assim em cima do raso. Eu sentei, estudei, pesquisei, analisei. Conversou Tive com vários pessoas. mentores, desde o povão, que é o que me acompanha, até pessoas que eu conheço, que eu confio sobre política. Conversou com suas amigas. Conversei com minhas amigas, conversei com a dona do dono, com o dono junto, embolei tudo, mas assim, de fato, eu tomei uma decisão assim muito estratégica mesmo, porque a gente Consciente. precisa, né? E consciente. Então, por favor, Não, me acompanhe nos próximos dias. E nós estamos te apoiando em todas as suas decisões. Apoia meu não pra ver que eu amor. morro do sexto tudo aqui. Ô, gente, foi muito bom o programa hoje. Nós vamos encerrar aqui com a nossa musa Açucena cantando, sabe o quê? Em homenagem à grande fofoca, Erva Venenosa. E para Essa é receber boa, né? mais informações aqui do nosso Precisamos... Você vai fazer o quê? O quê, Sara Zara? Aponte Nesse link seu aqui. celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Com vocês agora, senhoras e senhores, Açucena! Parece uma rosa, de longe é formosa.
é toda recalcada. Alegria alheia incomoda, venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Ai, que grave maravilhoso! Um beijo pra vocês, Arrasa. até a semana que vem. Tchau, gente! Gravem essa data, 28 de abril, às 8 horas da noite. Esse é o dia D da soberania digital brasileira. Ao longo das últimas décadas, o Brasil foi comandado invisivelmente pelas maiores empresas de tecnologia do mundo. Os monopólios privados que têm o apelido de Big Techs. Eles comandam os nossos hábitos, as nossas relações de negócio, definem a nossa moral e influenciam até nossas eleições. O Brasil, a América do Sul, nunca tiveram uma Big Tech para chamar de sua, construída e desenvolvida aqui e regida sob nossas leis. A gente vai fazer um anúncio que vai ser a maior ousadia já feita por uma empresa brasileira. E a única chance da gente mudar essa realidade. Não deixem de assistir.